A noiva é parte de seu esposo. A igreja é uma parte da palavra, a manifestação. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia. Porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura e está na igreja do Deus vivo com a manifestação das mesmíssimas coisas que ele fez em seu dia e que estarão retornando aqui nesse dia, fazendo a mesma coisa que ele disse que isto faria. Então, essa é a verdadeira igreja. Você entra nela por batismo espiritual, não por se unir, não por alguma outra coisa, mas sendo batizado pelo Espírito Santo em seu corpo. Muito bem. É o único caminho provido por Deus que ele nos deixou para fazer, é ser batizado em seu corpo, por seu Espírito. Jesus disse em São João 14:12, aquele que crê enquanto está em mim. Não admira que as pessoas digam que os dias dos milagres passaram. Não admira que elas digam estas coisas. Aquele que crê em mim, não crê a respeito de mim, mas crê em mim, também fará as obras que eu faço. Por quê? É sua vida, é sua dinâmica em sua mecânica que está em você. Isso o faz pegar, o faz ir e fazer as obras que prometeu fazer. Ou minha vida nele vivificou-me pelo seu Espírito para fazer a sua palavra, o que é a mecânica, operar por sua dinâmica. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora também em Marcos capítulo 17, versículo 30 de São Marcos. Ouça com atenção. Jesus prometeu estas coisas no último dia, que ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele prometeu em Malaquias 4 que ele iria converter o coração do povo nos últimos dias, à fé dos pais. Ele prometeu isso, ele prometeu tantos lugares na Bíblia, as coisas que ele faria. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, eu estarei convosco, em vós sempre, até a consumação dos séculos. E note em São Lucas novamente, 17:30, como aconteceu nos dias de Sodoma. Você sabe o que aconteceu em Sodoma? Veja a Califórnia. Não somente a Califórnia, os Estados Unidos. Não somente nos Estados Unidos, mas o mundo. Veja esta adolescência insana. Ora, nós tivemos uma... Eu lhes disse outro dia, eles estavam fazendo uma análise ali das escolas no Arizona, onde eu moro, e 80% das crianças na escola são mentalmente retardadas. Que serão seus filhos? Não podemos ter outra geração. Estamos no fim. Jesus disse que estas coisas viriam. Veja todas as televisões e coisas tais, preparando essas coisas fictícias. Virá um tempo, eu predigo, em que as pessoas estarão completamente, totalmente insanas. O mundo estará. A Bíblia fala de visões tão hediondas como eles mostram nos cinemas hoje de alguma era de criaturas pré-históricas que viveram na Terra por tantos milhares de bilhões de anos, chocam e saem para algum... Isso é só uma coisa pequena comparado com o que vai acontecer. Quando o inferno for aberto e o diabo sair com todas as suas coisas misteriosas de mulheres ou gafanhoto com cabelo como mulheres e dentes como de leões, ora, o mundo estará completamente, totalmente insano. Não está a mais do que simplesmente cerca de 1 grau disso agora. Oh, para a glória de Deus, para a vinda do Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para a certeza, para a presença viva do Deus vivo. Jesus disse em São Marcos ali, ele disse, naquele dia o Filho do Homem será manifestado. Agora lembre-se, não o Filho de Deus. Ele veio no nome de 3 filhos. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Quando ele esteve na terra, ele veio como filho do homem. Ele foi profeta. Filho do homem é profeta. O próprio Jeová chamou os profetas, Jeremias e os demais, filho do homem. O que vês? Jesus veio porque ele tinha de vir conforme a Escritura como filho do homem. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E ele teve de ser profeta, filho do homem. Porém, após sua morte, sepultamento e ressurreição, agora ele tem sido Filho de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo. Porém, ele prometeu pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus, a Bíblia diz que era.
Agora, ele desceu e ele se manifestou ali ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava e disse a Abraão o que Sara estava pensando na tenda. Está certo? Agora, o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora você vê onde estamos. Não se apeguem a essas tradições e credos. Eles estiveram bem em seu dia, porém, a flor desabrochou agora. É tempo de semente. Isso mesmo. Jesus prometeu estas coisas. Agora, quando nós vemos Deus fazer sua promessa viver perante nós, e vemos que está em nós, e que seu Espírito está vivendo em nós, essa é a única forma de adoração, o único lugar de adoração, a única maneira verdadeira em que você pode adorar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus fez a promessa. Jesus disse, as coisas que eu faço, vós também fareis. E o que ele faria no último dia? Como isto percorre esta era, nem luz, nem dia, seria como um tempo escurecido. Ele disse, no entardecer haverá luz. O sol se levanta no leste e se põe no oeste. O mesmo sol se levanta no leste e se põe no oeste. A civilização viajou com ele. Ela viajou por cima de 3 extensões de água, 3 formas de batismo. Oh, sim, da Ásia para a Europa, da Europa para a Inglaterra e da Inglaterra para os Estados Unidos. E agora nós retornamos diretamente, e aqui nos sentamos nesta tarde na costa oeste, onde a barreira do pecado de todos os poderes das trevas se amontoam aqui. Esses filmes e programas de televisão, e homens beijando mulheres ali, envenenando a mente das mocinhas. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher está moralmente obrigado a se casar com ela? Potencialmente é um ato sexual. Certamente é. Sim, senhor. Que é isto? São as glândulas masculinas dos lábios do homem e as glândulas femininas. Quando glândulas masculinas e femininas se unem, é sexo. Veja Hollywood, veja as mocinhas deitadas aqui nos parques e os rapazes espojando-se por cima destas moças e coisas assim. E até mesmo cantando em corais. E estes Elvis Presleys e tais que temos hoje, isto é uma desgraça para o nome da América, pelo qual nossos antepassados lutaram e sangraram e morreram. Mas é chegada a hora em que todo reino tem de ceder, porque há um reino de Deus que está estabelecido no coração humano pelo batismo do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo. E Cristo virá a sua noiva e estabelecerá um reino aqui na terra que nunca será diminuído. Como você entra neste reino, você nasce nele. Como você sabe disto? Você simplesmente continue. Como você pertenceria a um reino e discordaria do rei? Veja, você seria... E o rei é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Como eles souberam que ele era o Filho do Homem, ele olhava ali sobre a audiência e percebia o que eles estavam pensando. Nós sabemos que isso é verdade. Ele é o mesmo hoje. Vocês creem nisso?